Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e estamos hoje dando sequência ao estudo do livro Os Segredos da Visualização Criativa, de Philip Cooper. Hoje nós vamos para uma segunda parte desse livro, intitulada Como Moldar a Realidade. E é o capítulo 5 que nós daremos sequência aqui. Nesse capítulo 5, nós vamos falar aqui de relaxamento e afirmações, que, pelo que ele diz no livro, né, são muito importantes para que a gente possa fazer essa visualização criativa, para que a gente possa ir construindo. Então, relembrando, nos estudos anteriores, nós falamos sobre toda a base, né, que é necessária para que a gente consiga realmente criar, né, fazer uma criação através da visualização criativa, né? E também que nós estamos o tempo todo criando. Nós fazemos essa visualização criativa, mas só que de forma meio desgovernada, né? Sem um controle, sem uma consciência nossa. Então, o livro, ele se propõe a nos mostrar como fazer isso de forma controlada, consciente, sabendo o que a gente quer, para que essa visualização criativa nos ajude a trazer aquilo que a gente quer para a nossa vida, seja lá o que for, né? Mas para isso é importante, então, que a gente tenha esse conhecimento da base, porque senão fica muito difícil da gente conseguir ter sucesso, esse sucesso, né, que ele quer trazer aqui no livro, tá? Então, essa parte de relaxamento e afirmações já é um passo mais adiantado, tá? Então, quem ainda não leu o livro, não assistiu às aulas, né, é importante que leia o livro para ver o que ele falou antes desse capítulo 5, porque é a base, é um conteúdo muito importante para que a gente possa, então, ir formando essa sequência de informações, tá bom? A visualização criativa é a prática de usar o potencial da mente interior. A mente interior é o nosso inconsciente, tá? Baseada na crença de que podemos modificar nossas crenças. Então, nós vamos usar esse nosso poder que está no inconsciente ao nosso favor, mas a gente vai precisar fazer ali um ajuste nas nossas crenças. Nós vamos precisar fazer aquela primeira parte do livro mesmo, né? Fazer aquela análise nossa, das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas reações, no que são baseadas essas reações, esses pensamentos, e aí a gente vai descobrir as crenças. E essas crenças, elas podem ser muito negativas, elas podem estar realmente jogando areia em tudo aquilo que a gente deseja. Porque desejar, a gente deseja, né? A gente deseja coisas boas, a gente deseja, enfim, uma série de coisas na nossa vida, e a gente não consegue em muitas situações, né, atingir esses objetivos. Então, ele vai dizer aqui no livro que muita responsabilidade é das crenças, tá? É por conta delas que a gente acaba, então, parando, muitas vezes, até o nosso crescimento. A gente empaca ali e não segue em frente e fica patinando em situações repetidas, né? Em padrões repetidos. E esse tipo de coisa que a gente vivencia todos os dias, tá? Nosso dia a dia, né? Para mudar aspectos da vida, como ter mais dinheiro, é essencial acreditar que isso é possível, superando objeções da mente consciente. Então, nós temos aqui as crenças que nós aprendemos desde crianças, que viemos carregando até a nossa vida adulta.
essas crenças, elas fazem parte já dessa nossa forma de ver o mundo, né? E às vezes a gente nem percebe, é tão natural, parece que faz parte da gente, é como se fosse a gente, né? Mas, na verdade, essas crenças, elas foram postas para nós, elas foram ensinadas, e a gente foi trazendo, né? Então, a gente vai criando essas objeções da mente consciente. Então, por exemplo, se eu acredito que para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar muito duro, eu preciso acordar muito, muito cedo, e trabalhar horas e horas, 10, 12 horas, e pessoas assim que vão realmente ficar ricos, né? Vão ter dinheiro, essa é uma crença limitante. Então, se eu não estou com toda a disposição para esse trabalho todo, né? Eu já mato o meu desejo de crescer, de ter dinheiro, com essa crença ilimitante, que vira uma objeção aos meus desejos, né? E não dizendo que a gente não vai trabalhar, né? Óbvio que a gente vai precisar pôr a mão na massa para a gente ter as coisas, mas nem sempre vai ser necessário trabalhar 12, 13, 14 horas por dia para você ter esse dinheiro. Nem sempre é assim que funciona, né? E uma série de outras crenças que a gente tem referente a dinheiro já, que é esse exemplo que ele traz aqui, tá? Basta que a gente avalie as nossas crenças e como está a nossa vida financeira, o que vem acontecendo com a gente, né, em relação a dinheiro, por exemplo, e a gente vai observar, então, o que vai fazendo com que a gente fique estagnado. Que tipos de crenças a gente tem, no que a gente acredita, né? E isso com tudo na vida, tá? As crenças moldam a nossa percepção da realidade. Por que isso, né? Porque a forma como eu vejo a realidade, ela é baseada nas crenças, não é? Muitas vezes eu posso ter crenças que estão tão arraigadas que eu vejo como uma verdade absoluta, e aí eu não consigo expandir além dessas crenças, e eu fico presa a elas e limitada ao que elas me trazem de informação, né? Então, é a forma como eu vejo o mundo. Muitas vezes, podemos brigar com outras pessoas por elas trazerem visões diferentes das nossas e termos sérios desentendimentos, problemas de relacionamentos por conta das nossas crenças, né? Então, nós precisamos, para fazer isso que se propõe aqui no livro, nós vamos precisar fazer uma boa visita a essas crenças, né? Trabalhá-las uma a uma, para que a gente possa, então, ter um maior autoconhecimento. O livro fala muito sobre a importância da gente fazer o autoconhecimento mais uma vez, né? O que é o autoconhecimento? É conhecer o que tem dentro de nós, pelo menos aquilo que está se manifestando. Nós não vamos saber tudo o que está no nosso inconsciente. Vai ser impossível nesse momento, né, nesse ponto da nossa vida, né? Mas existem as manifestações do nosso inconsciente o tempo todo na nossa vida. Isso é indiscutível. Então, se a gente começa a se perceber, ao invés de perceber o outro, ao invés de olhar para o outro, se a gente começa a trazer esse olhar para a gente, aí a gente começa a ver muitas coisas em nós, né? Muitas vezes a gente até está se projetando no outro. Na verdade, aquilo que a gente vê no outro é nosso mesmo. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho do autoconhecimento, a gente começa a perceber essas nuances na nossa vida. Técnicas como a hipnose e o relaxamento
podem ajudar a acessar a mente interior, permitindo transformar crenças e, consequentemente, a vida. Então, a hipnose e qualquer relaxamento que seja, né, ele vai realmente fazer com que a gente entre em contato com esse inconsciente, né? Justamente porque a gente fica com um nível de consciência mais baixo, né? Então, nesse caso, essa razão, esse ego, ele fica menos atuante nesse momento. Então, quando a gente faz uma hipnose, por exemplo, a gente vai e conversa com esse inconsciente, não é? Aí eu falo bastante sobre a hipnose ericksoniana, porque ela é uma hipnose que realmente facilita muito essa entrada no inconsciente, né, esse contato. Porque a hipnose ericksoniana, ela vai de forma indireta, ela não vai de forma direta, né? Então, quando a gente faz uma hipnose de forma direta, o ego, que é a consciência, já barra e fecha essa porta. Agora, quando a gente vai por outros meios, de forma indireta, aí sim a gente tem essa abertura para o inconsciente. Por isso que também o relaxamento, ele ajuda a gente a rebaixar esse nível da consciência para ir ali para aquele outro nível que geralmente é uma porta fechada para a gente, né? Uma porta fechada sempre entre aspas, né? Porque esse inconsciente sempre vai estar se manifestando ou através de sonhos ou através de diversas situações no nosso dia a dia, sem que a gente perceba, né? Sem que a gente possa controlá-lo. E aí, quando a gente consegue usar esse tipo de ferramentas, a gente consegue, através de um trabalho direcionado, ir transformando essas crenças e modificando cada uma delas, né? Então, é um trabalho que precisa ser direcionado ali com foco, tá? E aí, essas crenças, elas vão ali sendo na sua base, né, sendo modificadas gradativamente. Então, sempre uma conversa aí de consciência para consciência, às vezes não consegue modificar essas crenças. Mesmo que a pessoa saiba, né, o que ela não deveria fazer, o que, puxa, aquilo que ela faz é super ruim para ela, não importa. Quando ela vai ver, já está fazendo de novo. Por quê? Porque ficou só a nível de consciente, mas essas crenças, elas não estão no nosso consciente, elas estão no nosso inconsciente. Por quê? Porque elas já vêm lá da infância, de longe, de longa data, não é? A gente já vem trazendo essas crenças. Por isso que não dá para a gente fazer isso a nível de consciência, tá? Então, ele vai trazendo a importância aí dessas práticas que conseguem conversar com esse inconsciente. Controlar a mente consciente é crucial para evitar dúvidas e ansiedades que podem impedir o sucesso. Então, aqui falando da visualização criativa como forma, como ferramenta de conquistarmos coisas que a gente deseja, né? Essas crenças e esse não controle desse nosso inconsciente, né? Vai fazer com que a gente não tenha sucesso nisso. A gente vai ter ansiedades, dúvidas. Por quê? Porque a gente não trabalha esse inconsciente, né? E tudo isso que eu acredito que está lá dentro e que eu não consigo modificar só em uma conversa, vai ser o impeditivo. Vai vir o tempo todo colocar dúvidas.
eu vou conseguir, sei lá, vender algo e ter muito sucesso, né? Ter muito dinheiro. Algo dentro de mim diz que não, mas como assim? Não vai ser possível, porque você precisa trabalhar muito para conseguir, é muito difícil. Então, tudo isso está dentro da gente. Aí a gente vem conscientemente e fala, não, eu vou conseguir, mas lá dentro existe algo dizendo, não vai dar para você conseguir, mesmo porque você também não tem tanta habilidade para isso, você não vai conseguir, né? Enfim, uma série de situações internas que a gente acaba vivendo e que vão impedindo que a gente faça essa visualização criativa em busca daquilo que a gente deseja, tá? Então, a primeira regra da visualização criativa é paz, que é igual a poder. Então, a paz é a primeira regra da visualização criativa. É preciso que nós não estejamos em crises internas, em dúvidas, em discussões internas a respeito daquilo que a gente quer conseguir na vida, né? Nós precisamos estar em paz, em tranquilidade interna, sabendo que a gente consegue, que a gente tem a capacidade, de que o universo é próspero, ilimitado, e acreditar realmente nisso, e começar a vivenciar isso, observar pontos de prosperidade, por exemplo, na nossa vida, e perceber nas pequenas conquistas, perceber a prosperidade ali. Então, aí a gente vai facilitando para a gente mesmo que esse processo comece a acontecer dentro de nós, né? Aí ele vai falar mais adiante como a gente vai treinar isso dentro de nós. A tranquilidade facilita o controle da mente consciente, permitindo acesso à mente interior e gerando resultados positivos. Então, olha só, por que será que o relaxamento, as afirmações, né, vamos falar aqui dos relaxamentos, né? Por que será que o relaxamento, que pode ser feito por uma meditação, uma hipnose, por exemplo, né, é tão interessante para a gente fazer esse processo de visualização criativa? Justamente porque ele pode nos trazer essa paz, essa tranquilidade. E quando a gente está nessa tranquilidade, a gente consegue ter esse acesso no inconsciente, e lá no inconsciente a gente vai criar essa nova situação na nossa vida. A gente vai criar aquilo que a gente deseja dentro de nós, tá? Então, o primeiro passo aqui a preparação, né? Agora ele vai falar da preparação. O primeiro passo da visualização criativa é aprender a relaxar em um ambiente tranquilo e sem interrupções, minimizando distrações para permitir uma prática eficaz, né? Então, você vai fazer uma visualização criativa, você não vai fazer isso num lugar onde tem várias pessoas vivendo as suas vidas, falatórios, não. É um lugar especial que você vai usar, né, para fazer isso. O inconsciente entende também quando você dá uma importância significativa para aquilo que você faz. Então, quando você vai fazer uma visualização criativa e você escolhe um lugar com cuidado, fica bem, né? Fica confortável, fica na melhor situação possível, você já está dizendo para esse inconsciente que essa é uma prática importante. Então, quando a gente dá esse diferencial para aquilo que a gente vai fazer, o próprio inconsciente e a mente também já percebe que isso é algo muito importante, né? E aí,
o fato de não termos essas distrações faz com que a gente consiga focar, que é o objetivo. A gente vai focar em algo, naquilo que a gente quer atingir, tá? E esse é o primeiro passo, né, que é a preparação. Aí vem o relaxamento. Relaxar é fácil e não requer esforço. É sobre deixar ir e não forçar. Então, o relaxar é algo que você não quer nada, você não precisa resolver nada, você só quer aquele momento. Aí você se deixa, se permite estar naquele momento, né? Aí sim, provavelmente vão vir aqueles pensamentos, não tem problema, a gente deixa eles virem e deixa eles irem. Olha, é sobre deixar ir, não forçar. Não forçar é não forçar nada mesmo. Não é forçar não ter pensamentos. Não é esse o objetivo, né? Então você vai ter os pensamentos e você vai deixá-los ir sem ficar irritado com isso. Apenas vivenciando, até pode ser aproveitado isso. Esse momento que vem um pensamento e você deixa ir, até isso pode servir de pretexto para você relaxar. Na hipnose, quando a gente faz uma hipnose, né, aplica a hipnose ericksoniana em algum cliente, e tem, de repente, tem ali naquele local, começa a ocorrer algum barulho, né? Pessoas falando na sala ao lado. A gente inclui essas falas dentro da hipnose. E a gente coloca ali, olha, essas falas que você pode estar ouvindo nesse momento ou não. Mas se você ouvir falas, essas falas só vão deixar você mais relaxado. Então, tudo na hipnose ericksoniana é aproveitado para que a gente consiga entrar nesse relaxamento, né? Porque é ali naquele espaço de relaxamento que a gente vai conseguir trabalhar muitas crenças limitantes que tem ali, que já foram vistas antes, mas que já foram vistas só em nível consciencial ali, né? Aquela conversa mais racional. Aí a gente vai usando a hipnose para a gente levar isso lá para o inconsciente, porque é lá que ele trabalha. E quanto mais a gente traz ele para a nossa vida, do dia a dia, mais isso que está no inconsciente vai se tornando consciente, porque vai fazendo parte da nossa vida de forma consciente, e não mais de forma inconsciente, como era antes. Muitas vezes a gente pode ter várias reações a situações e não saber por quê, não entender por quê. Está no inconsciente. Essas razões, elas estão lá. Mas quando a gente começa a trabalhar isso, e a gente tem a reação, a gente para e observa, olha, tive essa reação. Então, ela já está ficando consciente. Essa reação, ela me desregula, ela me desequilibra. Então, a gente já está observando o que acontece. Por que ela está aí? Então, aí nós vamos trabalhando essas questões que eram totalmente inconscientes, aconteciam sem que a gente percebesse, mas que agora a gente já começa a perceber. Então, é isso que a gente precisa fazer para trabalhar as crenças. Aí ele dá no livro um exemplo de relaxamento, né? Ele fala assim: sente-se, feche os olhos e concentre-se na respiração. Então, ele vai trabalhar aqui com a respiração. É o que a gente faz mesmo, né? A gente sempre vai começar um relaxamento realmente observando a nossa respiração. A gente pode fazer contagens, né? Sentir o ar entrando e saindo pelas narinas. Quando a gente está fazendo esse processo da respiração, os pensamentos, eles acabam não tendo lugar ali. E a gente começa a relaxar o corpo, aos poucos, né? Ao expirar,
Imagine imagine deixar os problemas para trás. Não, olha, você respira ar puro, leveza, e quando você solta os problemas. É esse exemplo de visualização e diz para que a gente pratique essa visualização, permitindo que seu corpo relaxe gradualmente, começando pelos pés e subindo até a cabeça. Então, essa é uma forma que ele ensina. Existem vários tipos, né, de relaxamento que a gente pode fazer. A gente pode começar, como eu comecei, do maxilar e tal. A gente pode começar lá dos pés, e que vai subindo, e vai subindo. Então, tem diversas formas de fazer, tá? Com a prática, você reduzirá o estresse e melhorará a sua saúde. Não desista, pois sua visualização criativa traz benefícios valiosos. Hipnose, por exemplo, hipnose ericksoniana, é super saudável de se fazer. Traz saúde. Então, é muito interessante. A gente faz até auto-hipnose. A gente pode fazer auto-hipnose, tá? O pensamento criativo é distinto do pensamento comum. Ele não é a mesma coisa que qualquer pensamento aí. Não. Ele é um pensamento que tem muita riqueza, né? Riqueza de detalhes, ele tem energia. Ele não é qualquer pensamento. Ele é um pensamento elaborado, né? Pois este último não afeta a mente interior. O pensamento comum, ele não fala com o inconsciente. É um pensamento superficial. Existe uma tela que filtra pensamentos irrelevantes, permitindo apenas os significativos. Então, quando um pensamento tem muito significado para a gente, essa tela filtra e reserva, guarda esse pensamento. Esse é um pensamento importante. Pensamentos que são irrelevantes são deixados ali de lado, porque senão a mente não aguenta, né, tanta coisa, tanta informação. Então, realmente o cérebro, ele cataloga, né? Ele escolhe o que é mais importante, o que não é muito usado já fica ali no canto, já fica em outro departamento, o que é mais importante já fica aqui, sempre à mão, vamos dizer assim, tá? Então, imagine se a gente faz uma visualização criativa de algo que a gente deseja, a gente escolhe um lugar especial para fazer isso, dá total importância para aquilo, a gente usa todo o nosso desejo, nosso sentimento, a nossa potência interior para isso, a nossa mente ajudando também, ali tudo é um conjunto, né? E isso é entendido como um pensamento valioso, um pensamento muito importante. Ele não fica jogado de escanteio ali, não. Ele fica ali em primeiro lugar. Então, ele é um pensamento importante. Imaginem quando a gente está com raiva. A gente está com raiva e alguém fez alguma coisa e a gente fica lá fortalecendo aquele pensamento, e fica com raiva, e fica desejando mal. Olha o que a gente está fazendo. A gente está dizendo para a nossa mente, juntamente com esse conteúdo do nosso inconsciente, que está aí lidando com, né, com tudo isso, a gente diz que esse pensamento é muito importante, que a gente dá muita importância para ele. A gente coloca ele num lugar de destaque. Então, o que a gente está criando? Basta que a gente observe os nossos pensamentos, que são destrutivos e que a gente não consegue se desgarrar deles. É algo para se pensar, né? Ainda aqui nas afirmações, nos relaxamentos, afirmações são frases repetitivas com intenção, podem impactar a mente subconsciente ou inconsciente, tá?
Quando eu faço afirmações, eu estou fazendo de forma direcionada. Eu não estou falando aqui que é o excesso de positivismo, como se a gente nunca pudesse estar triste, como se a gente nunca pudesse estar bravo. Não, não é isso, tá? Essas afirmações, elas vão ser usadas de forma objetiva. Elas têm um significado e elas têm uma importância dentro desse processo da visualização criativa, tá? Para que sejam eficazes, devem ser ditas com convicção, especialmente ao acordar ou antes de dormir. Então, se eu estou lá, sempre muito negativa no sentido das crenças, eu não sou, eu não consigo um bom emprego, nossa, eu não tenho capacidade de um bom emprego, eu fico sempre falando isso para mim. Então, quando eu começo a falar o inverso, vou trabalhando as crenças, né? Vou trabalhar isso que faz eu me sentir esse nada aí, tá? Trabalho isso. E junto a esse trabalho, eu também faço afirmações, eu tenho total capacidade, eu sou filha de Deus, sei lá, qualquer afirmação que vá me colocar num outro lugar, né? Então, eu trabalho e eu faço afirmações. Essa situação vai fazer com que a minha mente comece a entender que realmente eu sou capaz, porque eu estou fazendo isso, eu estou falando isso para mim mesmo o tempo todo, eu estou me trabalhando para entender o quanto eu sou capaz mesmo. Então, tudo converge para esse mesmo fim, né? Para essa finalidade. Então, isso vai trabalhando aí a nossa mente inconsciente e a nossa mente aqui, essa nossa mente, né? Então, quando eu faço sempre ao acordar, por que ao acordar? Porque eu estou descansada, né? Eu estou descansada, eu tive uma noite de sono, minha mente está mais tranquila, teoricamente, e toda vez que eu faço essas afirmações, quando eu acordo, elas vão pegando da mesma forma que acontece quando eu fico pensando coisas que são destrutivas para mim, né? E ao dormir a mesma coisa, eu vou dormir, eu vou descansar, eu levo para o meu sono essas frases positivas, essas afirmações que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, quando eu acordo e quando eu durmo, são os momentos que o autor traz aqui para a gente como sendo momentos importantes para a gente usar. Até no Reiki também a gente tem as afirmações, nos florais de Bach a gente tem as afirmações também. Existem lá uma lista de afirmações que a gente pode fazer. Olha, se não fosse importante, por que teria, né?